E é uma honra, é uma glória estar aqui com os irmãos. Amém. Para mais uma vez partilharmos a palavra do nosso Deus. Amém. Particularmente estou muito, mas muito feliz pela vitória que o nosso Deus tem nos dado, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos mostrado. E eu acredito que bênção sobre bênção ainda virão mais. Amém. Quando nós começamos a desfrutar, eu olhei para este local, olhei para este templo que nós estamos a construir e vi que de facto já é vitória. Para aquele que tem Cristo Jesus, para aquele que verdadeiramente carrega o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma honra e é também uma vitória muito grande. Aleluia. Faz parte dessa construção, não só os irmãos que estão aqui sentados, mas também aqueles que não tiveram oportunidade de cá estar no dia de hoje, por alguma razão. E faz parte até mesmo também aqueles que já não se encontram no nosso meio, aqueles que estão no descanso, no seio de Abraão. Mas ainda assim, que a honra, a glória seja dada a Deus. Nós decidimos começarmos a reunir aqui, porque o Senhor já nos deu a base. As paredes já foram levantadas, então essa é a razão que nós decidimos começarmos a reunir aqui. Aleluia. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Deus abençoe a sua igreja. Amém. Deus possa nos capacitar e nos abençoar cada vez mais. Amém. Segura na tua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, no seu capítulo 1, no versículo 10 ao versículo 11. Quem já encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me esperem, por favor. Vamos esperar os irmãos que ainda não encontraram. Neemias capítulo 1, no versículo 10 e o versículo 11. Já encontramos, irmãos? Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, estes são os teus servos e o teu povo, os quais tens redimido pelo teu grande poder e pela tua mão forte. No versículo 11 diz, ó Senhor, rogo-te que estejas atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo e conceda-lhes misericórdia à vista deste homem, porquanto eu era copeiro do rei. Aleluia. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, te glorificamos e exaltamos o teu santo nome, pelas tuas muitas misericórdias e pela tua graça, por tudo aquilo que o Senhor fez e ainda fará no nosso meio. Agradecemos-te por esse momento, Senhor, um dos momentos mais sublimes de ouvirmos a tua palavra. Por isso, nesta manhã, seja, ó Deus, com cada um de nós, capacita-nos e permita que nós possamos ouvir a tua palavra como convém. Ó Deus, no precioso nome de Cristo Jesus, nós expulsamos toda a presença que não vem de ti, toda a ligação do maligno, todo o boicote da sua palavra desta reunião, nós cancelamos no precioso nome de Cristo Jesus. Deus, fale mais alto por meio do Espírito Santo. Que a tua palavra seja falada, Senhor, neste meio. Que a tua palavra capacite cada um de nós. Que a tua palavra possa nos encher, ó Deus. E permita que ao sairmos daqui, possamos sair daqui cheios da tua palavra, cheio da tua plenitude, cheio do teu gozo, cheio da tua bondade, no precioso nome de Cristo Jesus.
Amanietamos, ó Deus, toda a obra do inimigo Satanás. Amanietamos todas as barreiras, todas as correntes, todas as antenas, todos os satélites contrários, todo o espírito contrário, Senhor Jesus, para tentar boicotar a sua palavra, no precioso nome de Cristo Jesus, que caia por terra e seja manietado no precioso nome de Jesus Cristo. Capacita, ó Deus, os teus filhos. Dá-nos espírito de revelação, espírito de sabedoria, para que possamos encarar cada vez mais a tua palavra. Assim nós oramos e dissemos amém. Amém. Aleluia. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. O capítulo de Neemias, capítulo 1, no seu versículo 10 e também versículo 11, ele narra a história de Neemias. E quando eu desfrutava sobre esta palavra, a palavra de Neemias, eu vi que brotou um certo interesse em Neemias. Interesse esse que talvez Neemias não poderia ter se levantado para buscar ao nosso Deus. Vejam que Neemias era filho de Eucalias. Eucalias que residia em Jerusalém. E lá em Jerusalém, para quem já acompanhou, eu acredito que você já acompanhou essa história de Neemias, você já leu essa história de Neemias, veja que aconteceu algo em que o muro que se encontrava lá em Jerusalém foi derrubado. Mas ainda assim, quando Neemias recebeu a visita dos seus irmãos, nos versículos mais acima, no versículo 3 e 4, mostra que quando Neemias recebeu a presença dos seus irmãos, ou seja, a visita dos seus irmãos, Neemias perguntou aos seus irmãos como é que está Jerusalém, como é que está a Judeia. Veja, o seu irmão reportou uma triste notícia a Neemias. Neemias, diz a Bíblia, que não vivia lá em Jerusalém. Neemias não residia lá porque Neemias vivia na casa de um rei. Mas quando Neemias ouviu que os muros caíram e que também os portões foram queimados, entristeceu-se no seu coração. Por que eu estou a contar essa história de Neemias? A história de Neemias, ela faz lembrar a nossa história. A história de Neemias também faz lembrar a história de Moisés. Praticamente é a mesma coisa. Por quê? Porque Neemias vivia na casa do rei. Moisés também vivia no palácio. E eu acredito que nós que estamos aqui também vivemos no palácio, porque nós temos ao nosso Senhor e nosso Salvador Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Veja no versículo 4 do capítulo 1 diz, sucedeu, ou seja, vamos começar no versículo 3. E eles me disseram, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida. E os seus portões estão queimados pelo fogo. Veja que foi reportado ao Neemias que a muralha, o muro, a parede que firmava a cidade de Jerusalém foi caída, ou seja, caiu. Não só o muro, mas também os portões foram queimados. No princípio eu dizia que Neemias não vivia lá. Mas diz a Bíblia que quando ele ouviu tamanha notícia, o seu coração se entristeceu. Se você me perguntar, irmãos, mas quem foi ou quem era Neemias? Vou dizer que Neemias era simplesmente um conselheiro do rei, não só conselheiro, mas também um copeiro. Aquele que experimentava as bebidas, aquele que experimentava a comida do rei. Rei esse que é Artaxerxes. Veja que quando foi reportado a Neemias que os muros caíram, que as portas foram queimadas, entristeceu-se profundamente em seu coração. Mas Neemias teve uma atitude que me chamou a atenção. A atitude essa, ele não levantou que é para ir discutir com as pessoas que derrubaram as paredes. Ele não levantou-se que é para ir discutir com as pessoas que queimaram os portões. Mas Neemias diz a Bíblia que ele retirou-se e começou a orar. Aleluia pela oração.
Porque a oração, ela muda o nosso percurso. Quando nós nos sentimos tristes, quando nós nos sentimos cabisbaixo, nós devemos levantar a nossa cabeça. Nós devemos buscar a um Deus vivo e também um Deus verdadeiro. Diz a Bíblia que Neemias se retirou e começou o quê? A orar. Não só orar, mas também a jejuar. Neemias está a jejuar por uma cidade que nem sequer ele viveu. Neemias está a orar por uma cidade que nem sequer ele esteve lá. Mas por que Neemias começou a orar? Porque ele consentiu no seu coração. Era a terra dos seus pais. É a terra onde os seus irmãos viviam. É a terra onde nasceram os seus pais. E ele contrito, ele triste, começou a orar. Irmãos, a oração é a base, é o caminho da vitória. Vai dizendo a Bíblia que nos versículos acima, que quando Neemias foi diante do rei Artaxerxes, que é para servir o vinho, o rei notou o semblante de Neemias, que era um semblante triste. Neemias vivia com o rei há muito tempo. Neemias tinha toda a primazia que uma pessoa normal que vivesse no palácio tinha. E ele servia o rei, não só dando conselho, mas também degustando, também experimentando a bebida. Antes do rei beber, Neemias primeiro é que tinha que beber. E quando ele foi servir ao rei, ou seja, quando o rei foi servido, o Neemias pegou na bebida e experimentou. O rei notou que há uma certa tristeza em Neemias. O rei perguntou: por que há esse semblante no teu rosto? Por que você está triste? Neemias aproveitou a oportunidade e falou que a cidade aonde nasceram os meus pais, a cidade aonde se encontram os meus irmãos, foi derrubada a parede. As paredes caíram e também os portões foram queimados. O rei, notando tamanha tristeza no rosto de Neemias, ele perguntou a Neemias: o que mais você quer? O que é que você quer? Veja que Neemias, vai dizendo a Bíblia, depois em casa você pode ler. Neemias, quando o rei perguntou-lhe isso, Neemias pediu permissão para que fosse até Jerusalém, que é para erguer as paredes, que é para também erguer os portões. Não só isso, mas também que lhe fosse dado uma carta. Carta esse de liberdade, que é para que ele não fosse impedido por alguma pessoa. Veja que o rei não hesitou. O rei não disse não. Porque o rei notou a tristeza no coração de Neemias. O rei disse que está bem, pode ir. Já que você quer erguer os muros que foram caídos, vá. Mas Neemias disse que não, eu não quero simplesmente ir por ir, mas eu quero que o Senhor me dê alguma coisa. Veja, eu quero que você me dê uma carta, e essa carta é que me dará a liberdade de eu poder levantar, de facto, as paredes. Irmãos, quando eu desfrutava essa palavra, eu lembrei no início do nosso igrejar. Lembrei no início da vida da igreja. Lembrei o início em que nós éramos uns, em que nós cantávamos os hinos, em que nós louvávamos a Deus. E lembrei ao mesmo tempo o que sucedeu há 12, 13 anos atrás. Mas ainda assim, aqueles que de fato eram do Senhor, permaneceram firmemente. As paredes caíram, os portões foram queimados. Para alguns de nós, pensamos que não mais existiria volta. Para alguns de nós, pensamos que pronto, agora acabou a igreja. Não mais vai existir a igreja. Cada um vai se dispersar. Mas não é o que aconteceu. Aleluia pela oração. Aleluia pelos louvores. Aleluia pela vida dos irmãos. Porque eu acredito que no nosso meio, vários Neemias se levantaram. E esses Neemias começaram a orar. Esses Neemias começaram a jejuar. Fruto pela qual a nossa existência até hoje. Pois embora
que o véu se rasgou, pese embora que as paredes foram derrubadas, pese embora que os portões foram queimados, ainda assim tinha um grupo de irmãos que se levantaram. Nós, de fato, não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que vão para a frente. A igreja permaneceu até hoje. E como a igreja permaneceu, muitos foram os santos que cada vez mais, cada dia mais se tornavam firmes, ficavam firmes e inabalável. E é esses santos que nem sequer bateram outras portas, ou seja, nem sequer foram buscar aqueles que saíram do nosso meio. Mas a oração, a unção, a graça chamou esses irmãos de volta. Por quê? Porque aqui é o lugar certo. Aqui é o lugar correto. Aqui é o lugar, de fato, aonde nós devemos estar. Veja que quando Neemias foi para Jerusalém, vai dizendo a Bíblia que ele ficou mais triste ainda. E quando ele tomou a decisão, de facto, de erguer os muros, quando ele tomou a decisão de levantar os portões, veja, vai dizendo a Bíblia que apareceu Tobias, Sanbalat, para tentar banir aquilo que levou Neemias a ir fazer. No nosso meio, vários Tobias, vários Sanbalats se levantaram tentando persuadir alguns irmãos, tentando levar alguns irmãos para o outro lado. Vários Tobias, vários Sanbalats se levantaram até mesmo para tentar desviar alguns santos, em que nós ouvíamos pela notícia. Estás a ver o irmão A? Parou de reunir e começou a frequentar lugares que não é adequado. São esses os Sanbalates, são esses os Tobias. Preste atenção, quando Neemias ouviu que a existência de Sanbalates, de Tobias, ainda assim ele não perdeu força. Mas coragem ele teve, porque ele sabia que ele orou a um Deus verdadeiro. Porque ele sabia que ele jejuou a um Deus verdadeiro. Irmãos, o nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é um Deus que nos guardou. Não tem como Deus nos deixar cair, porque Ele nos guardou. Deus nos protegeu dos Tobias, dos Sanbalates. Deus nos protegeu até mesmo do mundo. Nosso Deus nos protegeu. Vai dizendo a Bíblia que Neemias, mesmo vendo e ouvindo a zombaria de Tobias, de Sanbalat, ele ainda assim se ergueu, porque ele tinha uma meta. A sua meta era a reconstrução dos muros. Eu não sei qual é a sua meta. Eu não sei por que motivo você está aqui. Mas saiba que nós temos uma meta. Lucas capítulo 8, no seu versículo 8, diz que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia a aldeia, anunciando o evangelho. Neemias sabia que levantando aqueles muros, levantando aqueles portões, estava se firmando mais uma vez a graça de Deus sobre Jerusalém. Que a nossa meta seja trazer o Senhor de volta. Que o nosso coração seja um coração ardente na busca do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que quê? Para que o nosso Senhor, Ele volte aqui na terra. Vejam que quando eu lia essa história, eu comecei a rir, eu comecei a orar, e em alguns momentos eu até chorei. Porque é uma das histórias da Bíblia que é muito linda. Se você lê com calma, se você lê na profundeza, é muito, mas muito, muito linda. Para alguém que nem sequer viveu lá e se levantou para erguer as paredes. Alguém que nem sequer esteve lá, não teve a sua infância, não teve a sua vivência lá,
ele se levantou. Amados irmãos, quantos de nós já nos sentimos tristes? Quantos de nós nos sentimos abatidos, mas ainda assim não desistimos? Nós não desistimos. Sabes o porquê que nós não desistimos? Porque nós amamos ao Senhor Jesus. Eu lembrei da nossa história de expansão. Quando nos levantamos que para sair na obra da expansão, algumas pessoas vinham ter conosco: você vai para aquele país onde 99% da população é islâmica, é muçulmana. Tens noção do que irá acontecer lá? Mas ainda assim, o desejo do nosso coração é que toda a África, segundo Mateus 24, é que toda a terra fosse pregado o evangelho do reino. E nós nem sequer olhávamos para as consequências, nem sequer olhávamos para aquilo que viria. Mas ainda assim, nós nos erguemos, vamos subir, vamos nos levantar e vamos anunciar o evangelho. Graças a Deus. Subimos, anunciamos o evangelho. Eu tenho a certeza que algumas pessoas foram salvas. Naqueles países onde a planta do nosso pé pisou, algumas pessoas foram salvas. Os escolhidos de Deus se encontram lá. Veja que Neemias ouviu a zombaria, mas ainda assim ele não parou, irmãos. Ele não parou. Fala para o teu irmão, ele não parou. Cutuca para o teu irmão para não dormir. Diga, Neemias não parou. Diga, irmão, não pare. Não pares. Nosso Senhor está de olho em ti. Diga para o teu irmão, nosso Senhor está de olho em ti. Neemias não parou. Não importa o que as pessoas vão falar de ti. Não importa a zombaria em que você irá sofrer. Mas uma coisa é certa: não pare. Assim como nós não paramos. Assim como um dia nós decidimos em comprar terreno. E ao comprar terreno, assim como nós decidimos em construir um templo para o Senhor. Não um templo humano, mas eu refiro a um templo físico. E hoje, pela primeira vez, fruto da qual nós estamos aqui reunidos, é porque nós não paramos. Aleluia! Nós não paramos. E nós não vamos parar. Podem zombar de nós. Podem falar que nós somos fracos. Podem falar que eles são poucos. Mas é esse pouco que vai mexer com Angola. Não podemos parar. E nós não vamos parar. Porque essa é a nossa meta. Essa é a nossa essência. É pregar o evangelho. É trazer o Senhor de volta. Vai dizendo a Bíblia que quando Neemias decidiu começar a construir, irmão Braulio, vejam que um construtor, quando ele olha para alguma obra para reconstruir, não é? Para reconstruir. Nós temos dito, os pedreiros, os arquitetos, eles dizem que é difícil reconstruir, não é? Reconstruir é difícil. Melhor é começar do zero do que reconstruir. Porque reconstruir requer cavar, requer tirar aquilo que caiu, requer partir de novo. Veja que quando Neemias decidiu reconstruir os muros, a primeira coisa que ele fez é começar a tirar todos os entulhos. Tudo que era entulho, ele começou a tirar. E quando Neemias olhou para aqueles muros, para aqueles blocos, para um arquiteto normal, o caso seria:
precisamos comprar 5.000 blocos, não é, irmãzita? Precisamos comprar 5.000 blocos para reconstruir aqui o templo, ou seja, os muros. Mas Neemias olhou para os blocos, disse: nós não vamos mais comprar outros blocos. É com esses blocos que caíram, é com esses blocos que estão no chão, que nós vamos reconstruir o templo. Eu não sei se você está chegando no fio dessa mensagem. É com esses irmãos que permaneceram, é com esses irmãos que estão aqui, que nós vamos reconstruir. Não sei se você está pegando o fio da mensagem. Não são outros blocos, não, mas é os mesmos irmãos. Aleluia! É as mesmas pessoas que nós vamos reconstruir. Vamos reconstruir o templo. Vamos reconstruir a igreja. Com as mesmas pessoas. Vocês podem falar mal de mim. Vocês podem falar mal do outro irmão. Mas é com esse irmão. Aleluia! Neemias, quando olhou, ele não disse: não, vamos comprar outros blocos. Com os mesmos blocos que caíram, ele começou a reconstruir. Irmão, espero que a nossa meta, a nossa decisão, com os mesmos blocos, ou seja, com os mesmos irmãos. Ei, escuta. Já falaram mal de ti. Já falaram que você não será capaz. Já falaram que você era um homem bêbado, embriagado. Já falaram que você era uma prostituta. Mas é com esse mesmo bloco, é com essa mesma pessoa que foi acusado de bêbado, que foi acusado de prostituta, é com essa mesma pessoa que nós estamos reconstruindo. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Nosso Deus não olha naquilo que você cometeu no passado. Deus olha no hoje. Amém. E hoje é o dia. Amém. Hoje é o dia para nós reconstruirmos. Amém. Mas não importa. Não importa o que falaram de ti. Algumas pessoas se calhar olham para ti como alguém do mundo. O mais importante é como Deus te olha. É como Deus olha para ti. E eu tenho a certeza que quando Deus olha para ti, Ele fala: este, afinal, é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia! Nós somos filhos de Deus, porque nós oramos, porque nós buscamos a Deus. Este, afinal, é o filho, é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E é com esses filhos que foram zombados outrora, que foram angustiados outrora, é com esses filhos que nós estamos reconstruindo o templo. Amém. Aleluia! Amém. Quem está reconstruindo? Aleluia? Digam aleluia. Aleluia. Diga: eu estou a reconstruir. Eu estou a reconstruir. Vejam, as zombarias, as tristezas, não pode ser motivo para te fazer a não reconstruir. Tobias, Sanbalat e Gesem, pessoas que se levantavam com espírito de fofoquice, com espírito destruidor. Para quem desse ouvido a essas três pessoas, eram automaticamente hipnotizados. Para quê? Para fazer o mal. Mas Neemias não deu ouvido em modo algum, irmãos. Neemias não se deixou cair pelas falácias de Tobias, de Sanbalat. Não se deixou cair. E quando essas três pessoas decidiram armar um golpe para que os muros não fossem erguidos, sabe o que aconteceu? Essa parte aí eu lembrei do irmão Braulio. O irmão Braulio gosta muito de filme, né? Lembrei.
Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia, lá no capítulo 10, no versículo 17, que enquanto eles construíam, ou estavam a construir os muros, uma mão estava a construir, a outra mão estava com espada. Disse, uau! Como é que fica isso? Uma mão, irmão, vice, passa bloco. A outra mão está com espada. Se o inimigo vier, atitude para que a obra de Deus não pudesse parar. Aleluia! Nós temos um Deus vivo e verdadeiro. Por isso podemos levantar. Nós podemos orar. Uma mão para orar. A outra mão é a palavra. Mas também está escrito na palavra de Deus. Não só se levanta para orar, mas também para se encher da palavra de Deus. Porque a palavra, ela é espada. A Bíblia considera a palavra de Deus como uma espada de dois gumes. Eles construíam não só um muro, mas brotou um sentimento em Neemias também para construir o templo. Ei, aleluia. Eu não sei se você está vendo a dimensão dessa história. A oração de Neemias era para restaurar os muros. Era para restaurar as portas, os portões. Mas ao construir, veja, brotou um sentimento, não vamos só construir um muro, mas também precisamos construir o templo. Por que o templo? Porque o templo é o lugar onde as pessoas vão, que é para adorar a Deus. Está na Bíblia, irmãos. É o templo onde as pessoas iriam adorar. Imagina vocês, falamos, vamos construir os muros. Mas os muros para quê? Viemos aqui, levantamos essas 4 paredes, não é? Os muros. Mas o que é que está por detrás? A igreja vem e reúne assim no chão? Construir o templo. Então brotou esse sentimento em Neemias. E vejam que quando eles construíram, melhor dizendo, construíram o templo, mais uma vez, Tobias se levantou e entrou no templo. Por quê? Porque Neemias já não mais se encontrava em Jerusalém. Neemias voltou no palácio. Tobias entrou no templo, vai dizendo a Bíblia, no capítulo 17. Tobias entrou no templo e tirou tudo que estava no templo. Tirou o manto, tirou o azeite, tirou o candelabro, fez do templo a sua casa. É muito triste isso. Quando Neemias ouviu este facto, Neemias voltou e ele olhou para o templo. Aonde está o candelabro? Aonde está o azeite? Aonde está a arca? Quando ele se apercebeu que se encontrava sobre a posse de Tobias, e Tobias fez do templo a sua moradia, aonde ele dormia. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Nós precisamos valorizar. Nem a isso Tobias tinha valor das coisas de Deus. Nós precisamos ter valor das coisas de Deus. Nós precisamos ter valor das reuniões que Deus estabeleceu. Nós precisamos valorizar as várias comunhões que Deus estabeleceu. Porque senão, o mundo vai nos sufocar. Alguns perderam a graça. Alguns perderam a empatia. E vejam que a reunião não é um culto como algo insignificado. Já não significa mais nada.
Tanto mais que alguns até dizem que não, vou ficar mais um tempo na cama. Só quando eu me aperceber que já acabaram de orar, já terminaram de louvar, está a começar a palavra, mas também faltando só uns 15 minutos, é que eu vou aparecer. Que esse sentimento possa sair do nosso meio. Tobias não tinha sentimento algum. Não tinha sentimento pela palavra de Deus. Não tinha sentimento pelas coisas de Deus. Mas que o Senhor nosso Deus possa colocar em nós um sentimento de buscá-lo cada vez mais. Veja que, vai dizendo a Bíblia que quando Neemias viu aquilo, ele sentiu-se amargurado. Ele ficou totalmente amargurado. A amargura é esse que levou a entristecer-se cada vez mais. Uma pessoa amargurada, irmãos, é uma pessoa que quase já não quer mais saber de nada. Não quer saber mais de Deus. Não quer buscar mais a Deus. Veja, e lembrei-me da história de Agar, mãe de Ismael, a concubina, ou seja, que foi concubina de Abraão, a que trabalhava com a Sara. Agar, após dar à luz, começou a zombar da sua serva, ou seja, da sua senhora. E ao zombar, lhe foi pedido para que ela saísse da presença de Abraão, para que ela saísse da presença de Sara. Por quê? Porque ela zombava tanto. Vai dizendo a Bíblia que quando Agar se encontrava no deserto com fome e sede, irmão, preste bem atenção, com fome e sede. Quando Agar olhava para o filho, meu filho está a morrer, porque a fome é tanta, a sede é tanta, e ela não quis ver o seu filho a morrer pelos seus olhos. Vai dizendo na Bíblia que Agar se afastou e deixou o seu filho, porque ela só queria vir já quando encontrasse que o seu filho já está morto, que é para enterrá-lo. Mas quando ela afastou-se do filho, vai dizendo na Bíblia que um anjo apareceu a Agar e disse para ela: levanta o teu rosto. Quando Agar levantou o rosto, vejam, ela viu um poço. O impossível para o homem é possível para Deus. Só requer buscar a Deus. Aquilo que você buscar, aquilo que você pedir, certamente Deus te dará. Agar, quando levantou o rosto, ela viu um poço. Não diz que Deus construiu um poço, não. Ela viu um poço. E é o poço que permitiu com que ela tirasse água para dar ao seu filho Ismael, para não morrer mais. Quando nós nos sentimos amargurados, quando nós nos sentimos tristes, há uma razão, ou seja, há um refúgio. Esse refúgio é o nosso Deus. Amém. Aleluia. Refúgio é nosso. Nós temos um Deus, irmãos. Um Deus que é soberano. Um Deus que age por meio de todos. Um Deus que está sobre todos. Fala para o teu irmão, lhe cutuca para não dormir. Temos um Deus, atenção, não durma. Fala com mais vigor, nós temos um Deus, irmão. Temos um Deus. Veja que Neemias foi resgatar aquilo que Tobias tirou do templo. E ele colocou novamente no templo. Por quê? Porque Deus honrou a oração de Neemias. Ele poderia ser alguém morto, mas Deus honrou. E a oração que ele fez, o jejum que ele fez, o cobriu. Porque aquela batalha não mais seria uma batalha entre Neemias e Tobias e Sanbalat,
mas seria uma batalha entre Deus. Vai dizer na Bíblia que o próprio Deus se levantou para guerrear contra Tobias e Sambalat. Tem situações na nossa vida que quando nós nos sentimos fraco, frágil, Deus vai se levantar para honrar. Para honrar aquilo que você fez. Nas minhas orações, às vezes eu digo, Senhor, reconheça aquilo que nós fizemos na expansão. Nós não fomos lá em vão. Nós não fomos lá para ganhar dinheiro. Nós não fomos lá para ser pago. Mas nós fomos lá para pregar a tua palavra. E Deus não tarda. Ele responde sempre. Que a nossa vida, o nosso coração, tem que ser virado sempre para Deus. Aleluia. Tem que ser virada para quem? Nós precisamos ser fiel. Precisamos ser fiel para com Deus. Fala para o teu irmão, seja fiel, irmão. Seja fiel. Neemias foi fiel. Neemias, se calhar ele não poderia ir para lá. Sabe por quê? Porque ele nem sequer vivia lá. Mas no seu coração, brotava amor. Neemias sentia amor pelo povo de Deus. Neemias olhava para o povo de Deus. Aonde é que o povo de Deus vai adorar? Aonde é que o povo de Deus irá buscá-lo? Neemias, ele olhou para isso. Razão pela qual os muros foram reerguidos, o templo foi construído e o nome do Senhor foi glorificado. Nós estamos numa fase de construção deste templo físico. E eu acredito que para muitos de nós que estamos aqui, que vemos pela primeira vez, é vitória, não é? É ou não é vitória? É ou não é vitória? É ou não é vitória, irmão? Nós nos conhecemos como igreja, como irmãos, há cerca de 22, 23 anos atrás. E na história da Angola, não sei na África, mas na história de Angola, eu acredito que nós somos os primeiros com essa força, com essa garra de construir um templo. Para quem? Para buscarmos o nosso Deus. Aleluia. Eu quero encorajar o irmão nesta manhã. Seja um Neemias. Alguém que ora, alguém que jejua, alguém que busca a Deus. Seja um Neemias que não só construa, mas também tem uma espada, tem a palavra para responder. É assim que o nosso Senhor Jesus Cristo não foi vencido. Sabe por causa de quê? Palavra. Está escrito. Manda que essas pedras transformem-se em pães. Mas o nosso Senhor diz, também está a palavra. Que a mesma graça que esteve sobre Neemias, essa graça também resplandeça a cada um de nós. Que a mesma força que Neemias teve, essa força também se resplandeça no nosso meio. Para não retrocedermos, para continuarmos a marcharmos para frente, para sermos como os hebreus, aqueles que não retrocedem, mas aqueles que vão à frente. Aleluia. Vou pedir para nos colocarmos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Você vai fechar os teus olhos e vai orar a Deus.
para que te fortaleça mais, para que te dê espírito de força, sabedoria, e para que nosso Deus, na sua infinita graça, estenda a sua mão sobre si, sobre a sua casa, e que a sua casa não desfaleça, que a graça que o nosso Deus colocou em si não desfaleça, o dom que nosso Deus colocou em si não desfaleça, não caia por terra. Feche os teus olhos e começa a orar. Aleluia. Jesus. Não há Deus tão grande como, não há nome. Abra sua boca e comece a orar, aleluia. Diga, Senhor, muda o meu coração, muda a minha maneira de te buscar, muda a minha maneira de ver as coisas. Oh Deus, coloca em mim um coração puro, um coração como o coração de Neemias, um coração que se levanta para guerrear a favor dos teus filhos. Aleluia. Não há nome tão doce como teu, não há nome tão doce como teu, não há nome tão doce como teu. Levanta suas mãos, aleluia. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Diga, Senhor, quebra todas as barreiras, tudo aquilo que impede, Senhor, de te buscar, tudo aquilo que impede, Senhor, de levar a tua palavra avante. Senhor, nessa tarde, nessa manhã, quebra, ó Deus da glória. É muito doce. É muito. Não há nome tão doce como teu, não há nome tão doce como teu, não há nome tão doce como teu, não há nome tão doce como teu. Não há nome tão doce como teu, não há nome tão doce como teu, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Se calhar a tua condição era a condição como de Tobias, como de Sambalate, alguém que agitava o povo de Deus, alguém que agitava o teu irmão a não participar em algum ato que muitas das vezes foi falado no meio da igreja. Se calhar era essa a tua condição.
mas que nessa manhã você tenha a oportunidade, você tem o privilégio de poder abrir a sua boca e se arrepender. Diga: Senhor, eu me arrependo de todas as falas, de toda falácia, aquilo que eu falei para desmoralizar o meu irmão. Senhor, eu me arrependo, ó Deus, coloca em mim um coração puro, um coração verdadeiro. Tira, Senhor, aquele coração de pedra. Tira, ó Deus, o coração que não vem de ti. Nessa manhã, refaça, ó Deus, a minha vida. Muda, Senhor, a minha história. Permita que eu seja uma bênção ao meu irmão. Permita que eu seja uma graça ao meu irmão. Abra sua boca e ora ao Senhor. Aleluia. Jesus, amado.